small step for man, one giant leap for mankind. A gente sempre fica um pouco nervoso quando vamos nos apresentar, quando a gente tem que apresentar, pode ser algo do nosso trabalho, ou mesmo dar uma palestra, ou uma apresentação numa disciplina. Então, eu trouxe algumas dicas de como nós podemos diminuir essa ansiedade e fazer uma boa apresentação oral. Bom, e quando a gente está falando de uma apresentação, do que ela é feita, né? Basicamente, ela é feita de um conteúdo de referência e de nós mesmos explicando aquilo. Então, o conteúdo de referência, ele pode ser uma apresentação de slides, ele pode ser uma lousa, ele pode ser alguns cartões, depende do que vai servir como material de apoio, tanto para você que está apresentando, quanto para quem está assistindo. E você, apresentando, vai ser a pessoa que vai guiar o seu público por esse conteúdo de referência. Então, eu vou dar algumas dicas nos dois quesitos, né? Tanto do conteúdo de referência, quanto da própria apresentação. Então, começando aqui falando dos slides. E eu vou falar mais sobre a apresentação de slides mesmo, porque a maioria das vezes que nós vamos nos apresentar, nós temos esses slides como conteúdo de referência, é até o que eu estou apresentando aqui para vocês agora. E quando nós pensamos em montar uma apresentação de slides, alguns pontos são principais para pensarmos antes de começar a produzir essa apresentação. Então, o primeiro ponto, obviamente, é o que eu vou apresentar, sobre o que eu vou falar nessa apresentação. Mas um ponto muito importante que a gente às vezes não pensa é para quem eu vou apresentar. Então, como eu vou direcionar aquele conteúdo para o meu público-alvo. Além disso, algumas coisas sobre onde preparar a apresentação ou como preparar a apresentação, eu vou falar nos próximos slides. Então, eu separei aqui 5 tópicos principais, começando a falar do nosso planejamento. Quando nós vamos montar uma apresentação de slides, é muito mais fácil se nós planejarmos ela antes de começar a montar. Ao invés de eu ficar simplesmente colocando um slide, depois o outro, conforme eu vou fazendo a minha apresentação, se eu delinear os pontos principais, o que eu preciso falar, quais são os meus tópicos de interesse, fica muito mais fácil eu montar essa apresentação depois. E esse delineamento dos pontos principais, ele pode ser feito de várias maneiras, eu estou apresentando aqui 2, que eu acho bem interessantes, que é uma estrutura de tópicos, então eu faço tópicos e subtópicos de todas as coisas que eu preciso apresentar, ou eu posso fazer um mapa mental, que geralmente tem uma estrutura principal, então aqui um quesito principal, seguido de vários pontos importantes que se conectam a esse quesito principal. E como que eu escolho qual que é o delineamento dos meus pontos principais? Vai depender muito do que você quer apresentar. Então, se eu estou querendo apresentar um trabalho científico, um artigo, é muito mais fácil delinear meus pontos principais na estrutura de tópicos. Agora, se eu estou querendo apresentar uma aula que tem um conceito principal com vários conceitos adjacentes, é muito mais fácil se eu estruturo o meu conteúdo numa forma de mapa mental. Então, com isso, eu começo a planejar o que eu quero apresentar. E quando eu vou fazer esse planejamento, algo que é muito importante é pensar no tempo disponível. Então, principalmente quando nós estamos falando de algo que é da nossa zona de conforto, às vezes é fácil a gente se perder no tempo e falar durante muito tempo. Então, a gente tem que saber exatamente qual que é o tempo disponível. Eu tenho 15 minutos para fazer uma apresentação ou eu tenho 45 minutos para fazer uma apresentação? E daí, conforme o meu planejamento, eu consigo delinear. Eu posso cortar aqui para ela se adequar melhor a esse tempo, ou eu posso expandir aqui porque eu estou terminando antes do prazo. E quando nós vamos fazer uma apresentação longa, o planejamento dela vai ser tão longo quanto a própria apresentação. Então, principalmente quando vocês têm algo muito longo a ser apresentado, é importante que isso seja quebrado em alguns blocos, de maneira a não deixar a pessoa que está assistindo com sono, desconfortável, e saber exatamente o que esperar de você. Então, vai ser muito diferente, por exemplo, se eu vou dar uma aula numa escola, uma aula de 50 minutos, primeira coisa, o meu tempo disponível nunca é 50 minutos. Eu vou ter tempo de entrada na sala, fazer chamada, organizar os alunos, para começar a aula. E no final, a mesma coisa.
apagar a lousa, organizar novamente os alunos, organizar meu material e sair. Então, uma aula de 50 minutos, na verdade, são 40. E dentro desses 40, eu tenho que pensar numa parte de exposição, numa parte de tirar dúvidas, numa parte de exercício. Tudo isso faz parte do nosso planejamento. E uma coisa que é bastante importante também é nós nos planejarmos de acordo com a nossa plateia. Então, um erro comum é a gente pensar no trabalho que a gente quer apresentar e não para quem nós estamos apresentando. Então, se eu estou apresentando um conteúdo dentro de um congresso científico especializado, eu vou fazer toda a minha apresentação de acordo com isso, eu vou usar todo o meu vocabulário acadêmico de acordo com esse público. Agora, se eu estou querendo fazer uma apresentação de divulgação científica, tanto o tamanho, quanto a dinamicidade, quanto os termos utilizados devem se adequar à minha plateia, a quem eu estou querendo alcançar com essa apresentação. Tudo isso faz parte do planejamento. E daí, quando eu tenho minha aula planejada, minha apresentação planejada, é importante eu pensar em como eu vou preparar. E nisso eu trouxe aqui alguns programas de preparação de slides, não vou entrar muito nisso a fundo, porque eu acho que muitos de vocês já estão mais que familiarizados com isso, mas existem vários programas que eu posso apresentar esse conteúdo de apoio, que eu posso formatar ele, e alguns programas eles vão ter algumas vantagens, outras desvantagens. Falando aqui primeiro do PowerPoint, do Google Slides e do LibreOffice, eles são programas bastante semelhantes e que eles possibilitam a abertura em praticamente qualquer computador. Então, se você vai ter que apresentar depois num computador que não é o seu, pelo menos aquilo lá vai estar garantido de funcionar direitinho. Eles têm uma curva de aprendizagem geralmente bastante fácil, afinal, desde o primeiro momento que a gente senta no computador para fazer qualquer apresentação, é um desses programas que a gente tem contato. Então, nós somos bastante habituados com eles. E eles têm várias ferramentas online. Então, tanto o Office Online apresenta ferramentas que você pode salvar, pode trabalhar uma apresentação com outras pessoas. Então, quando fazer um trabalho em grupo, por exemplo, Google Slides também permite isso. Mas eles têm pelo menos um grande ponto negativo, que acaba que as apresentações ficam todas meio parecidas, meio no mesmo formato. Teve uma apresentação de projeto que eu fui fazer e nós levamos o nosso projeto para um comitê. E assim, um projeto dentro de biologia, esse fundo de slide verdinho bonitinho do PowerPoint é ótimo, né? Só que mais duas apresentações usaram o mesmo fundo, então parece que ele estava na moda e meio que as apresentações, por mais que fossem temas completamente diferentes, ficaram tanto parecidas. Então, se você quer fazer algo um pouco mais diferente, algo que não vai ter a mesma cara de outras apresentações, legal é ir para outros programas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o Keynote, que é um programa do sistema operacional Mac, que ele tem transições super elegantes entre slides, e ele tem uma ferramenta que é super legal, que é o Keynote Remote, que você usa o seu celular para ver as suas anotações e passar, voltar slide, fazer todo o controle da apresentação. E o Prezi, que é uma ferramenta online para montagem de slides e que possibilita você montar os slides mais num esquema de mapa mental também. Ele tem umas transições super diferentes. O Canvas também, ele tem uma cara bastante diferente. Então, as apresentações montadas nesses programas, elas ficam bem mais criativas do que dos programas tradicionais. Mas eles vão ter seus pontos negativos. Então, por exemplo, o Keynote, ele é só para o Mac, né? E ele possui uma curva de aprendizagem um pouquinho mais difícil, ele não é tão parecido com um PowerPoint, por exemplo. E o Prezi, por mais que ele tenha algumas ferramentas que são gratuitas, boa parte do conteúdo dele é pago. Então fica um pouquinho mais difícil se você quiser tornar ele a sua plataforma padrão, você vai ter que investir um pouco nisso. Então, são coisas a gente pensar quando está pensando onde preparar uns slides. Eu quero investir mais porque vai ser uma apresentação bombástica e eu acho que vai ser legal. Ou, nossa, estou preparando minhas aulas sempre na mesma plataforma, então eu quero ter um padrão e eu quero não perder tanto tempo aprendendo a mexer nesse programa, mas mais preparando o meu material. Uma outra questão que as pessoas geralmente levantam é sobre o número e o tempo dos slides. Será que tem uma fórmula mágica que nos faça pensar, ok, eu tenho 15 minutos para essa apresentação, quantos slides eu tenho que montar? Bom, infelizmente, nenhuma fórmula mágica. Mas, se você tiver que pensar em uma média, a média é gastar 1 minuto por slide. E isso é uma média mesmo, e como toda média, a gente vai ter aquele grande desvio padrão dela. Então,
vai depender muito de como você fala. Então, por exemplo, vocês já podem ter percebido, eu sou uma pessoa que fala muito, e eu falo rápido. Então, eu sei que os meus slides vão durar menos de 1 minuto. E como eu falo muito, eu tento não colocar tanta informação em um slide só e quebrando ele em vários slides, para poder falar um pouquinho menos e mudar, pelo menos, a cara do que eu estou apresentando para cada um desses slides. Então, eu sei que o meu perfil é de menos de 1 minuto por slide. Se eu vou fazer uma apresentação de 15 minutos, eu vou montar em torno de 18, 20 slides. Mas tem gente que consegue falar e que fala mais devagar. É um treinamento, pelo menos que eu estou passando por agora, tentar falar um pouco mais devagar. Então, essas pessoas que falam mais por slide, que falam mais devagar, elas podem pensar que gastam um pouco mais de 1 minuto por slide. Mas se eu não tenho uma fórmula mágica, como que eu sei se a minha apresentação vai se adequar ao tempo que eu tenho? Cronometre a sua apresentação. Eu vou falar várias vezes aqui, eu acho que o recado para vocês levarem para casa é treinem a apresentação de vocês, que com o treino vocês vão conseguir fazer uma boa apresentação. Então, aqui eu trouxe um print do PowerPoint, ele tem uma ferramenta super interessante, que é a de testar intervalos e de gravar a apresentação dos slides. Então, você pode se gravar falando para saber o que você está falando por slide, para ouvir isso depois, e você pode ver os intervalos que você está usando para cada um dos slides. E com isso, se você usa essas ferramentas, você sabe onde você está gastando mais tempo, se você tem que cortar o tempo, ou onde você está indo rápido demais e acha que poderia expandir um pouco. Além disso, uma coisa que você pode deixar, um recadinho para si mesmo na hora que está fazendo uma apresentação para a hora que você for apresentar, são alguns sinais na sua apresentação, coisas que só você vai entender. Então, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse canto inferior do meu slide tem uma bolinha, certo? Essa bolinha é um sinal que eu posso deixar para mim mesmo, que não vai significar nada para nenhuma outra pessoa que está assistindo, mas vai falar para mim mesmo, ó, você está num slide tal, você chegou na metade da sua apresentação, então você olha para o relógio e vê, ah, tá, então eu estou na metade do tempo, estou bem, ou estou indo rápido demais, deixa eu tentar falar mais devagar. Então, com isso, você consegue deixar alguns sinais para si mesmo, para conseguir falar mais dentro do tempo, numa apresentação que você tiver que fazer. E daí, quando a gente está falando de número de slides, uma dúvida que pode chegar é, será que eu devo numerar os meus slides? Será que é uma boa ideia ter ali no cantinho que aquele é meu slide 2 de 10 ou não? E eu vou dizer para vocês que também não tem uma fórmula mágica, e isso depende um pouco da sua situação. Então, por exemplo, se você vai apresentar num congresso, uma apresentação oral sobre o seu trabalho, que vai ser uma apresentação curta, que você tem 10 slides, pode ser ótimo para a pessoa que está assistindo saber o que ela vai esperar. Então, você apresenta a sua introdução em 3 slides, daí quando chega no quarto vai estar no seu material e métodos, então ela sabe que até o 10º slide você vai apresentar tudo. E quando estiver chegando lá os seus 10, 12 minutos, que geralmente essas apresentações são de 15 minutos, você já está sabendo, ah, então estou indo bem, não estou, isso também serve como um lembrete para você quanto ao seu tempo. Agora, imagina que você vai dar uma aula e você tem 197 slides, e daí vai estar o seu aluninho lá, sentado, assistindo e vendo slide 7 de 197, slide 8 de 197, vai ficar, gente, quando será que essa aula vai acabar? Então, acaba que colocar o número de slides em apresentação longa pode gerar um tanto de ansiedade na sua plateia. Então, é aquela coisa, você pode numerar slides se quiser? Pode, mas pensa o que isso vai trazer. Se isso for trazer uma ansiedade muito grande para a plateia, talvez seja melhor não numerar os seus slides. Falando um pouquinho agora sobre dicas de forma. Então, por mais que não exista uma regra em si, existem algumas diquinhas que a gente pode dar que as pessoas geralmente utilizam quando estão fazendo slides nesses programas de apresentação de slides. Então, primeira coisa, quando você abre lá, vou falar do PowerPoint porque ele é o mais comum, você pode escolher o padrão que você quer a sua apresentação. Então, você pode escolher ela num padrão de 4:3, que é o formato padrão, ou o formato estendido, que é o widescreen, né, 16:9, que hoje em dia, inclusive, quando a gente abre o PowerPoint, ele já vem diretamente nesse padrão. E daí, como que eu escolho? Se eu quero fazer no padrão ou no estendido? Ah, eu vou fazer o estendido porque ele é mais novo, então ele deve ser mais moderno? Ou não, vou fazer no padrão mesmo porque esse é o formato que todo mundo usa? E eu vou responder para vocês que depende muito de onde isso será projetado. Então, se vocês forem pensar num projetor
normal, como que a gente tem em universidade, geralmente é um projetor VGA, geralmente o espaço de projeção ele é mais quadrado, então vai ser muito melhor você usar um formato padrão para poder apresentar os seus slides. Agora, se você vai apresentar numa TV, ou se você tem uma apresentação, um projetor de HDMI que possibilita uma projeção mais estendida também com maior qualidade, você pode usar o formato estendido. E se você não sabe qual que vai ser o local, como que vai ser o local? Bom, eu opto por manter o formato padrão. Se eu não sei como isso vai ficar para outra pessoa, pelo menos com o formato padrão, eu sei que eu estou perdendo menos espaço, em teoria. Acaba que se eu tiver uma tela mais longa, mais alongada lateralmente, eu vou só cortar as laterais dela. Então, Verônica, prefiro deixar no formato padrão, caso eu não saiba como que é o local que eu vou apresentar. E quando a gente vai montar os slides, também pode pensar nas cores que vai utilizar, nos temas, às vezes tem vários temas prontos que você pode utilizar. E a dica que eu dou aqui é pense no seu espectador. Então, um slide com fundo preto e a letra clara, ele é um slide que vai parecer um pouco mais moderno, ele pode dar um destaque maior a alguns tipos de fotografias, por exemplo. Enquanto um slide de fundo claro e a letra mais escura, ele vai ser um slide um pouco mais padrão, mais parecido com o que a gente vê por aí. Mas o que acontece? Um slide de fundo escuro, ele depende muito da qualidade da projeção para que ele fique bem apresentável para a sua plateia. Então, se o projetor for ruim, vai ser muito difícil dar o contraste da letra com o fundo. Além disso, os fundos escuros, eles geralmente causam sono e pode causar alguma dificuldade de leitura, principalmente para as pessoas que têm alguma deficiência visual ou algum certo grau de miopia. Então, por experiência própria, toda vez que um professor meu apresentava com fundo escuro, era muito mais difícil eu ficar acordada numa aula longa. Agora, se era uma apresentação curta, algo que queria me chamar a atenção, o fundo escuro era legal. Em compensação, o fundo claro, como é claro com letra escura em cima, é algo que a gente já está acostumado. Então, isso facilita a nossa leitura. Então, quando eu vou montar, pelo menos quando eu vou montar apresentações mais longas, eu tento usar esses fundos claros, porque facilita a minha leitura, facilita eu colocar algumas imagens que não são fotografias, sem ter que ficar cortando o fundo delas. São coisas que a gente pode pensar quando está preparando os nossos slides. E uma coisa que eu diria é, não importa qual que seja a cor que você use, quais sejam os temas do PowerPoint ou não que vocês usem, pensem como colocar a sua personalidade naquela apresentação, ou como conectar o tema, toda aquela questão visual, com aquilo que você está apresentando. Então, uma coisa legal é você criar temas personalizados, dependendo da sua apresentação, ou mesmo um esquema de cores que seja consistente de acordo com o que você está apresentando. Eu trouxe aqui um slide de aula meu, quando eu estou falando um pouco sobre os peixes ósseos, e daí eu mostro um cladograma e falo que os peixes ósseos se dividem em duas linhagens, a linhagem dos Actinopterige e a linhagem do Sarcopterige. E vocês veem que aqui a linhagem dos Actinopterige está toda sombreada de azul e de Sarcopterige de verde, certo? Então, do resto da minha aula, toda vez que eu vou falar sobre Actinopterige, eu vou falar em tons de azul. Vou colocar figuras, vou colocar sombras atrás em tons de azul, as letras de destaque em azul, e quando eu falo de Sarcopterige, eu vou colocar em verde. Isso pode não deixar o aluno perceber ativamente que você está fazendo isso, mas vai ajudar você a guiar o aluno ou o espectador no que você quer mostrar, que está tudo ali dentro de uma caixinha, tudo ali dentro de outra caixinha. Mas, quando nós vamos usar cores, é muito importante pensar se essas cores estão sendo enxergadas por todo mundo. Porque se você tem, por exemplo, pessoas daltônicas na sala, elas podem não entender que aquilo lá é uma diferença de cores. E dependendo do esquema de cores que você utilizar, isso pode ser prejudicial a ela mesmo enxergar o que está escrito ou o que está pintado naquele slide. Existem alguns sites que você pode colocar a sua figura, por exemplo, de um artigo científico, ou um print do seu slide, e ele vai mostrar como que aquelas cores ficam se a pessoa que está observando tiver algum grau de daltonismo. Então é muito interessante para você ver se aquilo que você está querendo mostrar está sendo visto realmente por todas as pessoas. E num outro temazinho sobre as dicas de forma, falar sobre fontes. Eu diria para vocês sempre pensarem numa apresentação oral, não usar fonte serifada.
que é uma fonte serifada? É aquela fonte que tem aquele monte de rabicozinho para todos os lados. Por que isso? Porque acaba que, dependendo da qualidade do projetor, o que vai acontecer é que essa projeção dessas pequenas partezinhas puxadinhas vai deixar toda a apresentação meio que borrada. A fonte serifada é muito boa para ler no papel. Então, se você quiser escrever o seu projeto de mestrado, entregar para o seu orientador, orientadora ler, muito melhor se você imprimir isso num papel com fonte serifada. Vai ficar pelo menos mais agradável para ele ler. Mas, caso seja uma apresentação oral, é bem preferível você não usar as fontes serifadas para não depender muito da qualidade do projetor. E a fonte, nunca faça algo muito pequenininho. Qual que vai ser o tamanho, né? O tamanho pode ser relativo ao tamanho da sala. Então, se você tem uma sala menor, que as pessoas vão ficar mais próximas de onde está sendo projetado, você consegue usar fontes menores. Agora, se é uma sala gigantesca, um anfiteatro, você não vai conseguir usar uma fonte muito pequena. Meio que uma regrinha poderia ser usar a fonte de 18 até 28 para o corpo do slide e de 30 a 46 para os títulos. Então, só mostrando aqui no meu slide, os meus textos normais têm fonte 18, os tópicos dentro do slide fonte 28 e o título grande em cima, uma fonte 33. Isso dá para ser enxergado em quase qualquer lugar dentro de uma sala grande. E uma outra dica de fonte é não alterar muitos estilos de fonte. Por quê? Você vai acabar distraindo mais a sua plateia de ver, nossa, por que esse daqui tá dessa fonte, esse aqui daquela fonte, por que tá mudando tanto? E a plateia vai acabar não focando tanto no conteúdo que você quer apresentar. Então é bem melhor você tentar não alterar muito os estilos da fonte que você está utilizando. E quando a gente fala de fonte, a gente fala de texto, certo? E acaba que texto em slide é aquele vilão, né? As pessoas ficam falando assim, não pode ter texto nos slides, não pode ter. E daí eu pergunto para vocês, será que realmente não pode ter texto em slides? Será que o texto é realmente o vilão dos slides? Uma coisa que às vezes as pessoas não pensam é que o texto pode auxiliar pessoas com dificuldades auditivas que estejam assistindo. Ou mesmo se o seu microfone não estiver funcionando certo, se a pessoa estiver lá no fundo da sala e você estiver falando um pouquinho baixo. Então, apesar do texto, em grandes quantidades, ser um vilão, ele ajuda muito no entendimento do que você quer passar. Então, a dica seria evitar textos corridos, então evitar grandes parágrafos cheios de texto nos slides. Por quê? Porque ou você vai simplesmente desviar a atenção de quem está vendo a sua apresentação para tentar ler aquilo, ou aquilo vai ser algo inútil no seu slide. E se eu não posso ter textos grandes, como que eu aplico o meu texto? O texto fica muito melhor se ele é aplicado em formas de itens. Então, você pode fazer tópicos e subtópicos, colocar palavras-chave no seu slide, que assim você ajuda a pessoa que está assistindo a ser guiada na sua apresentação. E quando você quer guiar uma pessoa na apresentação, você pode fazer também cabeçalhos ou guias no seu slide. Então, aqui eu coloquei 2 slides de exemplo. Eu estou falando de um trabalho aqui, e é um trabalho que tem vários componentes. Ele tem um componente de taxonomia, um de sistemática, um de biogeografia e etc. Então, eu fiz meio que uma seção guia embaixo, que quando eu estou falando de taxonomia, tá tudo de azul, e tá ali nessa seção guia mostrando a parte de taxonomia. Quando eu vou falar de sistemática, fica tudo de vermelho, e mostra no guia que eu estou falando de sistemática. E daí eu estou guiando a minha plateia, mostrando, olha, ainda vai ter mais 2 tópicos pela frente que eu vou falar nessa apresentação. Facilita as pessoas a entenderem onde que você quer chegar com todo aquele assunto. E uma outra dica que eu posso dar é de destacar coisas importantes. Então, por exemplo, você pode usar negrito em palavras-chave na sua apresentação. Esse negrito vai ajudar as pessoas a entenderem qual que é o recado que você quer dar ali, qual que é a palavra-chave daquilo, e também você mesmo lembrar que você tem que falar sobre aquele assunto. Então, se eu estou grifando o destaque das coisas importantes, eu sei, eu tenho que falar aqui sobre destacar essas regiões no texto. Então, serve para os 2 lados, para você que está apresentando e para quem está assistindo. E quando nós apresentamos para uma plateia algum resultado científico, geralmente fica aquela pergunta se a gente deve colocar as citações, as referências nos slides, ou se seria melhor não colocá-las. Então, assim, também há quem diga que você tem sempre que colocar as citações e referências, há quem diga que não
que vai depender de qual que é o seu público, do que você quer apresentar, mas caso você tenha, principalmente dentro de apresentações de trabalhos, do seu próprio trabalho, de artigos científicos, ou até mesmo uma apresentação dentro de uma disciplina, eu acho que sim, você deve colocar a citação do conteúdo, relativo ao conteúdo, porque mostra que você correu atrás, que você tem um domínio sobre aquilo. Mas você pode colocar de uma maneira a não deixar muito poluída. Por exemplo, toda vez que colocar uma citação, coloca ela com uma fonte menor. Então a pessoa consegue ler a frase inteira, saber a sua ideia principal, e daí se ela quiser ver, mas de onde você tirou isso, ela dá uma olhadinha ali na sua citação. Ou até colocar, como eu mostro aqui, no rodapé do slide. Então, se você tem aqui qual que é a referência que você tirou a imagem no rodapé do slide, ou de onde você tirou aquela informação, quem está assistindo fala, quero procurar mais sobre isso. Anota aquela referência e consegue procurar depois. E uma coisa que anda sendo bastante utilizada nas apresentações de slides são as animações e os GIFs. E daí vocês podem perguntar, e aí, posso usar? Não posso usar? E a minha resposta vai ser, é legal, pode ajudar na sua apresentação, mas usa com parcimônia. Por quê? Eu aposto que pelo menos metade do que eu falei durante esse slide, várias pessoas não ouviram, porque ficaram vendo esse gatinho bonitinho fazendo assim na frente do slide. Então, esse objeto se mexendo está chamando mais a atenção de vocês do que eu mesma falando. Então, se você vai usar uma animação e um GIF, ao invés de você já colocar ela de cara no slide, como está aqui, você primeiro explica sobre o assunto e depois coloca aquela animação. Então, por exemplo, isso daqui é de um slide meu sobre órgãos elétricos em peixes. Então, primeiro eu mostro uma imagem que eu falo onde se localiza o órgão elétrico, que eu falo como ele funciona, e depois de explicar como ele funciona, eu coloco o GIF, que mostra como ele funciona, que mostra essa corrente elétrica sendo formada. Então, acaba que essa animação vai servir para fixar aquilo que eu falei antes, e não me atrapalhar durante a explicação. Por outro lado, imagens são algo que a gente sempre utiliza nos slides. Só que existem alguns cuidados a serem tomados quando a gente utiliza essas imagens. Primeira coisa é, use imagens que você vai utilizar na sua explicação, ou pelo menos que vão fazer alguma relação com aquilo que você está falando. E use imagens que têm qualidade. Então, uma das coisas mais tristes é você tentar entender uma imagem completamente pixelada num slide alheio, porque aquela imagem está em baixa qualidade. E até acaba sendo uma coisa meio esquisita quando você vê uma imagem no slide alheio e tem aquela marca d'água do Stock Images ou de qualquer banco de imagem, e você vê que a pessoa simplesmente pegou aquilo de um banco de imagem e jogou no meio da apresentação. Então, quando vai utilizar as imagens, pensa que ela faz parte da sua apresentação e ela te mostra um pouco sobre você, sobre o seu cuidado com aquela apresentação. Então, use imagens com qualidade. E caso você não consiga utilizar uma imagem necessariamente para explicar algo, você pode reduzir o seu texto e fazer ele de uma forma de fluxograma ou de infográfico, que é juntar um texto com uma imagem de maneira a trazer a informação que você está querendo para aquele slide. Ainda falando das mídias, quando você vai usar vídeos em uma apresentação, é importante pensar, uma coisa básica é se você precisa do som do computador para apresentar esse vídeo. Caso você precise, lembre-se que, dependendo do lugar que você vai apresentar, você não vai ter esse som. Então, leve uma caixinha de som USB junto com você, ou tenta achar como legendar o vídeo. Existem alguns programas gratuitos que você pode baixar e legendar o vídeo para a sua plateia, caso o som não funcione. Mas mais importante que isso, um vídeo, ele é uma ferramenta didática. Então, o vídeo desconectado de tudo que você está apresentando, ele pode não fazer muito sentido para a sua plateia. Então, quando você coloca um vídeo como uma ferramenta didática, você precisa guiar o ouvinte para onde ele tem que prestar atenção naquele vídeo, quais são os principais pontos. E sempre tomar cuidado com a duração, né? Não colocar no meio de uma aula um filme inteiro, que na verdade vai causar uma perda da atenção da sua plateia mais do que um interesse dela sobre aquele assunto, geralmente. E para conseguir levar a cabo todas essas dicas de forma, eu vou apresentar aqui para vocês o conceito de slide mestre, mais uma vez trazendo coisas do PowerPoint, não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta que você, ao invés de ter que ficar alterando as configurações de
fonte, coloração das fontes, padrão do texto, tudo mais. Slide por slide, você altera um slide e ele altera isso em toda a sua apresentação. Então, por exemplo, aqui você tem o slide mestre, que você pode editar um slide padrão, você pode editar o slide de subtítulo, o slide que você coloca colunas, e daí todas as alterações que você fizer nesse slide mestre vão ser copiadas para o resto do texto. Putz, montei minha apresentação inteira com uma fonte serifada. Vai lá no slide mestre, muda todas as fontes para uma fonte não serifada, e ele já coloca isso tudo no seu texto inteiro, todos os seus slides. Isso poupa bastante trabalho. E só para finalizar essa parte dos slides, do material de apoio, algumas dicas são: o conteúdo mais importante dos slides tem que estar mais na parte superior dele. E por que isso? Se você está numa sala cheia, as cabecinhas vão ficar todas na frente da parte de baixo do slide. Então, se você quer que uma pessoa não perca uma informação, é lá em cima que ela tem que estar. Confiram a ortografia. Quando passam erros ortográficos nos seus slides, mostra que você não teve tanta atenção sobre ele. Então, revise sempre todos os seus slides antes de salvar e revise a ortografia deles. Teste se todas as animações estão funcionando, porque se você tem animações, vídeos, GIFs e muda a sua apresentação de pasta, elas podem não funcionar, pode quebrar o link que tem entre uma coisa e outra. Então, testa todas as suas animações antes de finalizar a sua apresentação de slides. E uma coisa que eu sempre digo é: coloque o seu contato no final da apresentação também. A gente geralmente coloca o nosso contato no primeiro slide, mas pode acontecer num congresso, alguém chega depois que você começou a apresentação, perdeu seu nome, perdeu seu e-mail, ou a pessoa viu, não sabia que ia interessar ela, de repente a apresentação interessou muito, quer entrar em contato com você, não sabe mais como, porque não tem mais o seu contato lá. Então, se tem no último slide isso permite a quem assistiu falar assim: ok, se eu quiser falar com essa pessoa, tá aqui a informação. E eu acho super importante salvar a apresentação em vários formatos. Principalmente quando você vai apresentar num lugar que você não vai usar o seu computador. Meu computador, eu sei exatamente como ele funciona. Agora, imagina, eu tenho que levar minha apresentação para uma sala de aula que tem um outro computador e não vai funcionar direito, não vão funcionar minhas animações, o que que eu faço? Você pode perder uma coisa ou outra de conteúdo, perder os GIFs, perder as animações, mas salve sempre uma versão em PDF dos seus slides, porque a versão em PDF vai abrir em praticamente qualquer computador e não vai dar problema geralmente. Então, se tudo mais der errado, pelo menos você tem a versão PDF de backup. E agora eu vou falar um pouquinho do segundo bloco, que é falar sobre a apresentação em si. Então, quais são as coisas que a gente tem que pensar quanto à apresentação, não o nosso material de apoio? São principalmente 4 tópicos, ao meu ver, que é a estruturação da sua apresentação, a postura que você tem quando está apresentando e, claro, pessoas ficam nervosas, como que a gente faz para lidar com o nervosismo, para fazer da nossa apresentação interessante, sem incorrer em erros. Então, primeiro da apresentação, falando sobre a estruturação, a dica principal que vocês têm que levar disso, eu acho que é: instigue a sua plateia. Você está querendo despertar a atenção das outras pessoas, as pessoas têm que querer te acompanhar até o final. Então, pensa em qualquer apresentação que você for fazer, como se você estivesse fazendo um TED Talk, como se você estivesse contando uma história. Porque quando você conta uma história, a pessoa que está te acompanhando, ela quer chegar até o final. Ela vai ficar ali na ponta da cadeira, esperando para ver o que vai acabar daquela história. Então, se você transforma qualquer apresentação em uma história, é muito mais fácil você instigar a plateia a te acompanhar. E quando nós estamos tentando contar uma história, a gente pode pensar que é uma história contada em 3 atos. Então, essa estruturação em 3 atos é algo que veio do Aristóteles, avaliando as peças de teatro, e ele falava que uma boa peça de teatro tinha 3 atos: o ato da apresentação, do desenvolvimento e da resolução. Então, o que é uma apresentação? A apresentação é quando você apresenta o seu problema, o contexto que as coisas estão acontecendo, e você vai contando essa história até chegar num clímax. E o clímax da apresentação é o espectador entender qual que é o problema que você está apresentando. E daí você vai fazer o desenvolvimento. E o desenvolvimento é mostrar tudo o que aconteceu até você chegar naquele momento, ou o que você tem que fazer para resolver aquele problema que você está apresentando. Então, é todo o confronto com os dados que foi feito até agora, é o desenvolvimento da sua apresentação.
até você chegar na resolução. E a resolução é quando você faz um fechamento da história. É quando você junta todas as pecinhas que estão espalhadas, junta tudo o que ocorreu até o momento e finaliza a história. Então, essa estruturação em 3 atos, gente, ela é usada para a maioria dos filmes que nós assistimos. E nada mais justo que usar, já que nós estamos, às vezes, querendo contar uma história com os nossos dados, usar essa maneira de contar a história numa apresentação em 3 atos. E como que isso se relacionaria, por exemplo, se eu estou tentando apresentar os resultados do meu projeto? Bom, nem toda apresentação vai ter uma estrutura científica, mas caso ela tenha, a sua introdução é a apresentação. É onde você apresenta qual que é o problema, o que foi feito até o momento. E depois, o seu material e métodos e os seus resultados são o desenvolvimento da sua história. São tudo o que foi feito para tentar resolver aquele problema apresentado. E daí, quando você faz a discussão e as conclusões, você tem a resolução daquele problema e você fecha a sua apresentação. Então, quando você vai fazer uma apresentação de um teor científico, o que você apresenta na introdução? Você vai apresentar, primeiro, o contexto geral no qual aquele problema científico está inserido, daí o conceito específico que você está querendo apresentar e qual que é o seu problema a ser resolvido, ou quais são as hipóteses que você tem sobre aquele problema. Então, dando aqui um exemplo. Eu vou dar vários exemplos de peixes. Ostariophyes, então, é um grupo de peixes que compreende 68% da diversidade dos peixes de água doce. É o tema geral. Se eu vou para o tema específico, vou falar aqui Pimelodella. Pimelodella é o grupo de peixes que eu trabalho, que é um gênero neotropical, que tem uma grande dificuldade de se entender quais e quantas são as espécies que existem. Então, introdução geral, introdução específica, o meu trabalho tenta ver quais são as espécies válidas que existem em Pimelodella. Então, aqui esse é o meu problema a ser resolvido. E como eu apresento introdução geral, específico, problema, os objetivos também vão dessa estruturação, de um objetivo mais geral do seu trabalho para um objetivo mais específico. E daí eu posso dar dica para vocês não colarem simplesmente os objetivos, tirarem lá do plano de trabalho e colarem na apresentação de slides, porque fica muito enfadonho. O que vocês podem fazer é colocar uma estrutura dos objetivos de acordo com a estrutura do seu trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma pergunta geral e você tem vários pontos paralelos a serem resolvidos, vocês podem usar um infográfico como esse aqui da esquerda. Agora, se o desenvolvimento do seu trabalho exige você começar com uma coisa que leva a outra, de maneira encadeada, você pode apresentar os seus objetivos dessa maneira encadeada. Pensem como estrutura o seu trabalho, como estrutura a sua pergunta, e daí vocês montam a parte visual da sua apresentação de acordo com a sua linha de raciocínio. Isso ajuda quem está assistindo a entender onde você quer chegar. E daí, quando você apresenta seus materiais e métodos, como que você faz? Você vai apresentar como que você vai responder as perguntas. E daí pode perguntar, putz, será que eu preciso apresentar todos os meus métodos, todos os meus materiais de maneira super detalhada? Vai depender do seu público. Então, se você está num congresso sobre métodos, é óbvio que você vai ter que apresentar os seus métodos de maneira detalhada. Mas, se você está apresentando, por exemplo, num congresso normal ou numa apresentação num grupo de pesquisa, você pode colocar os métodos de uma maneira um pouco mais superficial e, caso alguém tenha dúvida, essa pessoa vai te perguntar depois. Então, para apresentar os métodos, materiais e métodos que geralmente são algo bem enfadonho, de uma maneira menos enfadonha, nós podemos usar fotos, infográficos e fluxogramas, que mostram todas as etapas do nosso trabalho e como uma etapa se conecta com a outra, sem precisar necessariamente falar isso com todas as palavras. Depois do material e métodos, nós temos os resultados, e a dica que eu daria é apresentar os resultados de uma maneira mais concisa, então ir direto ao ponto, e sempre lembrar, os seus resultados têm que conectar com a sua introdução. Então, os seus resultados, eles devem responder ou as perguntas que você levantou, ou debater as hipóteses que você colocou. Então, a pergunta do meu trabalho era, quais são as espécies válidas de Pimelodella? Daí eu vou falar aqui embaixo, são 55 espécies. Se a minha pergunta foram quantas, eu tenho que falar quantas são. Se a minha pergunta tinha 2 hipóteses que poderiam ser usadas para responder, eu vou ter que falar qual que é a hipótese que é refutada e qual que é a hipótese que vai ser trabalhada, que eu vou discutir depois.
E daí, na discussão, sim, você relaciona os seus resultados com a literatura. Você fala o que você achou de igual, o que você achou de diferente do que já tinha apresentado. E é claro que às vezes você não vai apresentar uma coisa como um bloco depois a outra. Você pode apresentar um resultado e discutir ele, um resultado e discutir ele. Mas o mais importante é, ao final da sua apresentação, feche, faça um encerramento. Esse encerramento pode ser uma frase, ele pode ser qualquer coisa que a pessoa entenda todo o seu trajeto no que culminou. E daí você pode ter, às vezes, uma frasezinha que é o que você gostaria que a pessoa levasse para casa. Igual eu falei no começo, eu acho que uma coisa que vocês vão ver ao longo dessa apresentação é treinem. Então, treinem a apresentação de vocês que vocês vão conseguir dar uma boa apresentação no final. E daí, nesse último slide, você vai apresentar esse conceito que você levou ao longo de todos os slides de uma maneira a dar um fechamento. Senão a pessoa fala assim, poxa, acabou? É isso mesmo? Então é sempre bom você dar um fechamento no último slide. Mas o que acontece se você está apresentando o seu projeto? Por exemplo, estou apresentando o meu projeto de mestrado para um comitê que vai avaliar o meu projeto. Você dificilmente vai ter algum resultado ou discussão a ser apresentada nesse momento. Então, nesse momento, você pode detalhar um pouco mais sobre a metodologia, mostrar que você sabe fazer aquele trabalho. E um erro que as pessoas geralmente têm é colocar o cronograma inteiro no slide e ler tópico por tópico, bimestre por bimestre, o que você vai fazer. Não leia o cronograma. Isso fica chato para você, isso fica chato para quem está assistindo. Você pode falar sobre o cronograma de uma maneira geral, mesmo que ele seja apresentado. Então, se eu quiser mostrar nessa tabela tudo que eu vou fazer em todos os semestres, bimestres do meu trabalho, eu vou falar assim, ah, tá, então os meus primeiros 2 bimestres eu vou fazer a coleta do meu material, daí entre o terceiro e o 9º bimestre eu vou fazer a dissecção dos meus materiais, as análises dos resultados obtidos, e nos últimos 2 bimestres eu vou fazer a redação da minha dissertação, da minha tese. Então, você pode colocar o cronograma detalhado, mas falar ele de uma maneira mais geral. Senão vai ficar muito enfadonho para quem? Para você que está falando e para quem está assistindo. Um pouquinho agora sobre a postura na hora da apresentação, né? Então, será que tem alguma coisa que faça a gente gostar mais de uma pessoa apresentando ou gostar menos? Eu acho que a postura mostra muito o quanto você domina um trabalho. Então, mesmo que se você tem aquela apresentação de um trabalho para uma disciplina, que você não está dominando tanto, se você tem uma postura de como se você soubesse sobre aquilo, você vai quase, mas nunca totalmente enganar um professor nisso. Então, você, quando vai fazer uma apresentação, de preferência, de pé, sem se apoiar nos móveis ou em coisas que estão ao seu redor, sem se apoiar na lousa atrás, mostrar que você está ali realmente para apresentar aquilo. E coloque sempre num lugar que você dá visibilidade a todo mundo que está vendo. Então, se você está numa sala muito cheia, você tem que pensar que você não pode ficar de costas para ninguém. Você tem que ficar num local que todo mundo te veja, e caso você se mexa para mostrar a sua apresentação, para olhar para os seus slides, o máximo que você fica de lado. Então pensa que se você está mostrando as costas, está errado. O máximo que você pode ficar é de lado. E de preferência, principalmente se vocês forem uma pessoa como eu, que vocês já podem ter visto que fala muito com as mãos, fique num lugar que você possa se movimentar. Se você estiver num lugar que você fica muito preso, muito contido, o que vai acontecer é que você vai se sentir mais acuado naquele local. Então, a sua postura durante toda a apresentação vai ser um tanto diferente. Mais alguma coisa de postura? Não leiam os slides. Parece que isso é uma coisa que é até meio óbvia de falar, mas ler os slides mostra que você não está dominando aquele conteúdo. Então você pode ler um trecho do slide, falar sobre uma parte, apontar para uma parte dele, mas não leiam os slides por completo. E quando vocês vão falar, projetem o volume da sua fala de acordo com o tamanho da sala. Então, se for uma sala pequena, você não precisa falar muito alto. Agora, se for uma sala muito grande, você vai precisar falar muito alto, ou pelo menos ter um microfone. E daí, nesse caso, você pode projetar a sua voz de acordo com o tamanho da sala e se movimentar e fazer gestos que podem ajudar as pessoas no entendimento da sua apresentação. Porém, sempre com cautela. Por quê? Às vezes a gente faz alguns gestos que podem ser ofensivos. E daí vai ficar bem feio, né? Se você fizer um gesto ofensivo para alguém sem nem perceber enquanto está apresentando. Eu já falei antes, mas fale de acordo com a sua audiência. Então, modere o seu vocabulário. Se você está falando com ministros do Supremo, você pode baixar o Aurélio.
Se você está falando com um monte de pesquisadores da sua área, você pode baixar o Aurélio Acadêmico. Agora, se você está fazendo uma apresentação de divulgação científica, saiba, você não vai falar da mesma forma com estudantes do ensino básico como você falaria com seus colegas de laboratório. Então, use termos de acordo com a audiência. E podemos usar piadas? Sim, podemos usar piadas, podemos fazer piadas, mas muito cuidado com as piadas. As piadas são boas para descontrair, para fazer as pessoas acordarem, às vezes, no meio de uma apresentação muito longa, mas as piadas podem ofender. E como é que eu faço? Se eu quero fazer uma piadinha, não sei se vai ofender ou não, apresenta sempre os seus slides para alguém antes de fazer a sua grande apresentação. Então, essa outra pessoa, ela serviria como o ombudsman. Caso vocês não saibam o que é esse termo, é o departamento de vai dar merda das empresas. É aquela pessoa que vai falar, eu acho que fazer uma bucha com esse nome não vai dar muito certo, não. Pelo menos toda empresa deveria ter uma dessas, né? Então, essa pessoa vai olhar e falar assim, sua piada aí eu acho que vai incomodar algumas pessoas. Ou, eu acho que é melhor você não falar assim. Ou, simplesmente, não, acho que sua piada tá legal, não vai ser ofensiva a ninguém, pode colocar ela na sua apresentação. Mas, é claro, quando a gente vai se apresentar, sempre bate um nervosismo. E quando eu falo que sempre bate um nervosismo, gente, eu digo, todo mundo fica ansioso e nervoso antes de uma apresentação. Mesmo que você faça isso há muito tempo, mesmo que você faça isso todos os dias, sempre vai bater aquele nervosismo, vai dar uma aceleradinha no coração. Então, como que a gente faz para lidar com o nervosismo? A gente primeiro tem que reconhecer que algumas coisas causam esse nervosismo ou extrapolam a nossa ansiedade e tentar driblar. Então, por exemplo, eu vou falar aqui o exemplo que está dando errado. Eu achei que meu cabelo estava bem preso, mas a minha franja está caindo, e eu sei que toda vez que eu estou nervosa, eu fico puxando a minha franja para trás. Então, o que eu faço? Geralmente, quando eu vou apresentar, prendo as franjas e tento não ficar num local que meu cabelo vai ficar caindo no meu rosto, que isso vai me deixar mais nervosa. Então, no dia que você tem uma apresentação importante, não vai ser o dia que você vai estrear aquele sapato novo que aperta no dedinho. Não vai. Deixa ele para andar no dia que você não tem uma apresentação importante. Não vai ser o dia que você vai passar um rímel que faz lacrimejar, porque isso vai te deixar mais ansioso, mais ansiosa. Então, quando você tiver uma apresentação importante, coloque roupas confortáveis, sapatos confortáveis, tente se sentir o mais confortável possível, porque todo o restante já vai te deixar ansioso o suficiente. E algumas coisas podem te ajudar a não ficar tão ansioso. Então, primeiro, já falei questão de postura, sempre coloque-se em posturas que transmitam segurança. Sempre costas retas, o máximo possível, tentem falar de uma maneira com o peito aberto, tudo mais, que isso mostra que você está seguro sobre aquele assunto, mesmo que você não esteja tanto sobre o assunto quanto você gostaria. É muito legal quando você consegue falar com a sua audiência olhando nos olhinhos, que para mim eu acho a coisa mais chata de fazer uma videoconferência, uma videoapresentação, é isso, que eu fico olhando para a luzinha verde que está aqui na frente do meu computador. Mas, caso você seja uma pessoa tímida, que não consegue manter o contato visual, foca no fundo da sala. Vai ter aquela parede no fundo, você vai passando o olho de um lado, depois volta, e daí você não vai estar olhando para o olho de ninguém, então não vai ficar nervoso de ver as carinhas das pessoas, e vai parecer que você está falando, olhando para o rosto das pessoas. Sempre perceba como que você mexe as suas pernas e braços, então como que você se move, porque isso é muito importante para você saber se você vai esbarrar em algum lugar. Então, toda vez que eu vou apresentar, eu não posso ter nada aqui perto das minhas mãos, porque senão eu vou esbarrar nisso, eu vou deixar cair e vou ficar nervosa. E então, eu prefiro ter um espaço para andar e para mexer os braços sem ter preocupações de que eu possa esbarrar em alguma coisa ou em alguém. E muito cuidado com as varinhas e laser pointer. Por quê? Quando a gente fica nervoso, a gente começa a sacudir a mão, e daí você começa a quase cegar toda a sua plateia de uma maneira ou de outra, ou com a varinha ou com o laser pointer. Então, quando você tiver qualquer dessas coisas na mão, tente ficar movendo ela o menos possível. Só use para quando vocês realmente precisam apontar alguma coisa nos seus slides. E uma dica que eu posso dar também é: a gente sempre fica nervoso na hora que vai começar.
ou na hora que vai acabar. Então, tenha um texto decorado no começo e no final da sua apresentação. Isso foi uma colega que me disse um dia, eu achei maravilhoso, que é, sabe aquela parte que você pega, abre o slide e fala, oi, meu nome é tal, vou falar sobre tal? Então, isso daí tem que estar decorado na sua cabeça, como se fosse uma segunda natureza. Então, eu até pego os meus slides, no meu slide de apresentação eu coloco o que eu vou dizer na hora que eu vou começar minha apresentação. Oi, meu nome é Verônica, muito obrigada por me receberem aqui, eu vou falar sobre tal coisa. Por quê? Porque isso vai servir como seu motor de partida. Você vai dar partida no seu carro. E daí você vai falar algo que você sabe, que não tem nenhum problema, que você é confiante sobre aquele assunto, e isso ajuda a destravar o seu nervosismo inicial. E depois disso, o negócio flui. E às vezes no final a gente fica meio perdido de novo, então vai passando toda aquela adrenalina, daí no final tenha outro texto decorado. E geralmente é o nosso slide de agradecimentos. Então, final, muito obrigada por terem me recebido aqui, eu agradeço a tais e tais e tais instituições, deixo aqui o meu contato e estou aberta para perguntas. Então, falem isso, tem um textinho do começo e um textinho do final. E essa dica eu vou dar principalmente se vocês forem apresentar qualquer coisa que não seja na sua língua natal. Então, se vocês tiverem que fazer uma apresentação em outro idioma, por exemplo, é mais importante isso, porque quando a gente vai falar em qualquer idioma que não é o nosso, a gente fica mais nervoso ainda. Se você decora rapidinho aquele trechinho, em inglês, espanhol, o que que seja, para falar no começo e no final, isso ajuda você a levar de uma maneira mais calma o restante da sua apresentação. E agora, só para finalizar minha apresentação, algumas diquinhas. Primeira dica, gente, saibam como vocês se portam numa apresentação para evitar qualquer surpresa desagradável. E como é que eu sei como eu me porto numa apresentação? Primeiro, treine a sua apresentação. Treine, treine, treine. Treine para saber o tempo que você gasta, para saber onde você está se enrolando, para saber onde você tem mais confiança e você tem que dar mais destaque. Ao treinar, você sabe exatamente o que você espera na hora que você for apresentar para outras pessoas. E uma dica que eu acho muito legal é se filme apresentando, que daí você descobre as suas manias. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um curso de oratória e apresentação e a pessoa que estava dando o curso, ela filmava todo mundo que estava fazendo o curso, depois ela sentava com a gente e mostrava, olha, tá vendo que toda vez que você fica ansiosa, seu cabelo cai no rosto, você fica passando a mão para tirar ele? Isso é um tiquezinho que você tem. Então, quando você for apresentar, tente prender o seu cabelo. Ou, olha, tá vendo que você fica andando muito de um lado para o outro, e daí isso pode tirar a atenção do seu espectador? Quando você se filma, você vê coisas que às vezes você nem percebe. Ou que você está fazendo um gesto obsceno com a mão sem querer, isso é muito comum. Então, quando você se filma, você vê esses trejeitinhos que você tem e que podem te atrapalhar na hora de fazer uma apresentação. E saiba quais são seus pontos sensíveis. E seus pontos sensíveis podem ser realmente essa questão de espaço, mas podem ser algum conteúdo específico da sua apresentação. Uma frase que você quer falar e você sempre esquece. E daí como que você pode fazer para não esquecer? Você pode usar o modo do apresentador. Não é todo local que você vai ter essa possibilidade, mas o modo do apresentador é esse modo do PowerPoint que ele vai te mostrar qual que é o slide que você está, qual que vai ser o próximo slide, embaixo toda a barra com todos os slides que passaram e os próximos, e essa região aqui do lado direito, que vão ser as notas. Então, são conteúdos que você quer lembrar, às vezes você pode esquecer, você pode colocar em caps uma palavra ou uma frase que você não gostaria de esquecer nesse slide que você está sempre esquecendo. E dessa maneira você dribla os seus pontos sensíveis da apresentação. Mas acontece, gente, a gente esquece coisas, a gente erra coisas na apresentação. E isso é uma surpresa desagradável, daí você olha lá, putz, não devia ter falado isso, ou nossa, esqueci um negócio fundamental. O que que você faz? Segue o baile. Se foi um negócio muito, muito, muito importante, você vai e fala assim, então, esqueci de falar tal coisa, mas como é muito importante, vou frisar. Daí você fala. Se não, gente, se é algo que você queria ter falado, mas passou, já era, só segue daí pra frente, respira fundo, mantenha calma, todo mundo esquece, todo mundo erra. E aqui eu vou trazer uns probleminhas comuns que as pessoas podem ter durante as apresentações. Então, primeiro probleminha comum é aquela garganta seca, você começa a perder a voz. O que que você faz nessa hora? Beba uma água. Então, leva uma garrafinha de água, gente, é até bom que nesse momento você vai, faz uma pausa,
Respira, concentra de novo, principalmente se foi a hora que você errou. Pega, faz uma pausa, bebe sua água e volta para apresentar. Segundo tópico, gente, sejam precavidos. Levem todos os itens que vocês podem precisar para uma apresentação. Tudo, 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 tudo. Então, levam todos os tipos de adaptador para o seu computador, porque vai que é a única tomada do prédio que é do modelo novo. Você precisa ter um adaptador para o modelo novo. Leve adaptador de HDMI, de VGA, de USB, qualquer adaptador que vocês possam precisar, carreguem eles com vocês. Nossa, nunca precisei, porque todo projetor que eu vou tem entrada HDMI, meu computador tem entrada HDMI, mas vai ser aquele projetor daquela apresentação super importante que vai ser só VGA. Então, leve um adaptador HDMI e VGA. Levem sua apresentação sempre no seu computador em pelo menos mais 2 componentes externos. Então, um pendrive e um HD externo, ou 2 pendrives que têm formatações diferentes. Então, não sei se vocês sabem, mas você pode formatar o HD externo em formatos diferentes, pendrive em formatos diferentes. E para quem usa Mac ou Linux, o formato geralmente é diferente daquele que usa Windows. Então, se você se salvou num pendrive que funciona no Mac, ele pode não funcionar no Windows, ou vice-versa, ou num Linux. Então, formatem o seu pendrive no formato que ele pode ser lido em qualquer computador e salvem em mais de um local. E, gente, levem um pendrive. Ah, mas eu tenho apresentação no meu computador, mas pode acontecer de você não conseguir conectar o seu computador. Tem uma amiga minha que ela foi participar de um concurso e ela chegou lá, toda poderosa, com a sua apresentação no seu computador, linda e maravilhosa, colocou o computador e o computador tinha uma entrada VGA, não tinha entrada HDMI, ela não tinha o adaptador. Ah, eu posso apresentar então no computador da sala? Pode. Daí ela foi ver, ela não tinha um pendrive para gravar a apresentação para colocar no computador da sala. E nesse momento ela teve que pedir um pendrive emprestado para a própria banca que está avaliando ela. Então, por mais que a apresentação dela possa ter sido maravilhosa, só dela não estar preparada nessa hora mostra que você não está completamente preparado para aquela apresentação. Então, é sempre bom tirar qualquer coisa que pode te deixar nervoso depois, estando 100% preparado. Leve uma extensão, porque vai que o seu computador vai acabar a bateria no meio da apresentação e a tomada está longe, então você tem que ter uma extensão para conectar o seu computador. E, se possível, leve o seu próprio pointer, porque daí você sabe exatamente onde vai para frente, onde vai para trás, onde é a luz, e não fica errando o botão todas as vezes, como a gente vê tantas vezes por aí. Se a apresentação é online, como é o caso da nossa apresentação aqui, é importante testar seu microfone antes da apresentação. Então, faz um video call com alguém que você conhece, fala um pouquinho no microfone, pergunta se tá ok, tudo mais, para você conseguir falar de uma maneira que todo mundo consiga entender depois. Saiba como funciona aquela plataforma. Então, por exemplo, estava conversando com a Iene e ela falou da gente usar o Jitsi, que é uma plataforma que eu acho ótimo, inclusive, mas eu já vi ele dando problema em apresentação de slides. Então, a gente optou pelo Meets, porque eu já tinha testado e já vi que não ia dar um problema numa apresentação de slides. Outra coisa, gente, se é principalmente o seu computador que está sendo conectado, preste muita atenção no que está sendo mostrado no seu computador. Então, sabe aquelas mensagens de antivírus que ficam pipocando, aquela mensagem de ativação do Office, que de vez em quando pipoca enquanto você está com o PowerPoint aberto? Então, isso é tudo muito desagradável. Tente não ter a possibilidade disso acontecer durante essa apresentação. E, inclusive, fiquem espertos com a bateria. De preferência, a gente sempre conecta o computador na tomada para não correr o risco de acabar a bateria no meio da sua apresentação e te deixar mais nervoso. E quando vai conectar o seu computador num projetor, cuidado com coisas indesejáveis que podem estar aparecendo ali no fundo do seu computador. Então, de repente, vai aparecer aquela telona do WhatsApp e todo mundo vai ver as trocas de mensagem com @crush, né? Pode ser um pouco desagradável. Então, sempre tenham em mente esse tipo de coisa quando vocês vão apresentar. E, para não correr riscos durante a apresentação, cheguem com antecedência, testem seus equipamentos e disponibilizem um tempo no final para perguntas. É sempre importante ter um tempinho que as pessoas possam conversar com você. E como a última dica que eu vou falar para vocês, gente, fiquem em pose de poder antes da apresentação. Isso parece voodoo, mas eu juro que não é. O que é uma pose de poder? É uma pose que você vai fazer um cheat no seu cérebro. Você vai falar para ele que ele tem que entender a situação de uma maneira determinada. E isso está relacionado à produção de 2 hormônios, que é a testosterona e o cortisol. Então,
A testosterona é um hormônio que aumenta em situações de poder, em situações que você está ganhando uma competição, que você está bem, e o cortisol é um hormônio que aumenta em situações de estresse, quando você está nervoso, quando você está pouco confiante. E tem um artigo científico que mostra que quando você fica 10 minutos em uma posição de poder, antes de uma apresentação, você tem um aumento relativo nos níveis de testosterona, então está aqui a testosterona subindo, e o nível de cortisol diminui. Enquanto, quando você fica em uma posição de baixo poder, perto de um momento de apresentação, você vai aumentar o cortisol e diminuir a testosterona. Então, antes de apresentar, gente, vai na frente do espelho. Eu sei, parece meio bobo, mas você olha no espelho, coloca a mão na cintura e fala: eu sei tudo sobre esse assunto, eu vou me sair muito bem, isso daqui tá tudo certo, vai dar tudo certo no final. E fique numa posição de poder. Então, peito aberto, de pé, ou se você estiver sentado, assim, como se você estivesse dominando o local. Não fique em posições que você está retraído, tudo mais, porque isso vai falar para o seu cérebro que você está numa situação de estresse, ele vai tender a produzir mais cortisol e você vai ficar mais ansioso. E nisso tudo, gente, a mensagem para vocês levarem para casa é que se vocês se prepararem, e se vocês treinarem a apresentação de vocês, se vocês se atentarem a essas pequenas dicas que eu passei, vai dar tudo certo. Todo mundo consegue fazer uma boa apresentação. Todo mundo. Não importa o quão tímido você é, ou quão insegura você consegue fazer uma boa apresentação. Então, se você se preparar, treinar, souber quais são os catalisadores dos seus problemas, os catalisadores da sua ansiedade, e trabalhar isso, você consegue dominar uma apresentação em qualquer lugar. Então, se preparem e deem o melhor de si. E com isso, eu finalizo a apresentação. Obrigada quem ficou até o final.